Shabbat Shalom aos nossos irmãos. Nós vamos estar estudando a nossa paraxá desta semana. Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem em pé para que nós possamos orar em nome de Yeshua. Pai, nós queremos desde já te agradecer por esta manhã, pelo estudo da Torá, pela tua palavra. Pai, nós te pedimos que o Senhor possa agora falar conosco através da Escritura, que o Senhor possa glorificar e exaltar o teu santo nome, e que nós possamos agora receber toda a instrução necessária, toda a palavra que edifica, que transforma, Pai, que liberta, que cura. Nós te pedimos que o Senhor possa falar conosco agora, através da tua palavra. Nós nos colocamos diante de ti como instrumentos da tua vontade, em nome de Yeshua HaMashiach, o Rei de Israel. Amém. Amados, nós vamos falar sobre a paraxá Bo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Êxodo capítulo 10, verso 1. Êxodo 10, 1. Nós vamos ler versos 1 e 2. Está escrito assim: Depois disse o Eterno a Moshe: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer esses meus sinais no meio deles, e para que contes aos filhos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Eterno. Amém? Então, acomode-se, fique tranquilo aí agora, porque nós vamos dar início à nossa paraxá. Amados, os irmãos se lembram que na última porção da Torá nós começamos a falar sobre as pragas do Egito. Hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos entender algumas coisas aqui, que nós vamos dar a 8ª praga em diante. Antes da gente falar da 8ª praga, nós vamos entender uma coisa. Por que o Eterno endureceu o coração de Faraó? Por quê? O Senhor fala aqui que ele endurece o coração de Faraó e dos seus servos para fazer sinais no meio deles. Qual é o motivo disso acontecer? Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para os irmãos nesse texto é que o texto começa dizendo: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração. Em português está escrito depois disso, em hebraico já está vai diretamente, tá? Então a palavra usada aqui em hebraico é bo, significa vai, mas significa vem também. Então, essa palavra é muito interessante no hebraico, porque ela mostra para a gente o seguinte, que o Eterno está vindo para que ele possa trazer juízos a Faraó, entendeu? E o Eterno está indo junto com Moshe, porque ele dá uma ordem para Moshe ir, só que na realidade o Eterno está indo junto com Moshe para poder julgar a Faraó. Isso também é uma coisa muito interessante, porque todos os sinais que o Eterno operou no Egito, ele operou através dos seus profetas, e o Eterno sempre esteve presente no meio destes sinais. Ou seja, Faraó tinha que saber certamente que os sinais que estavam acontecendo não eram fruto da imaginação ou do poder de Moshe, mas do Eterno. Ok? Olha só que interessante, ele fala assim: vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração. Engraçado que essa palavra endurecer aqui em hebraico, kaved, significa ser ou estar pesado, pesaroso e duro, também significa glória. Os irmãos entenderam? Não, né? Por que a glória é pesada? Por que a glória é dura? Porque o Eterno tem uma particularidade muito única na forma como ele se apresenta. Quando o Eterno se apresenta a qualquer ser que não sejam aqueles que estão nas regiões celestiais, a glória dele, ela costuma derrubar a pessoa. Você fala assim, por quê? Porque nós não suportamos a presença do Eterno. E uma coisa interessante é que o Eterno, como ele vai se manifestando, muitas vezes, às vezes a pessoa se endurece, ela faz o contrário, diz assim: eu não quero ter acesso a essa glória.
eu não quero ter acesso a essa presença. E ela então se endurece. Isso causa o quê? Um afastamento da pessoa do Eterno. Foi justamente isso que aconteceu com o faraó. O Eterno já tinha mandado 7 pragas, tinha falado com o faraó, o Eterno já tinha dado a ele todas as oportunidades necessárias, e faraó disse: não, eu não quero esse Deus, eu não vou libertar Israel obedecendo a voz do Eterno. Então, veja bem, uma das prerrogativas do Eterno é que o Eterno deseja que nós o obedeçamos. Qualquer ser humano precisa obedecer a palavra do Eterno. Quem não obedece o Eterno, pula. E como é que ele pula? Com enfermidade, com dor, com angústia, permitindo ao adversário poder vir sobre a nossa vida. E nesse caso aqui, o Eterno precisaria destruir o Egito. Por quê? Porque Faraó se achava maior que o Todo-Poderoso, a ponto dele resistir ao Eterno. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos ao Eterno, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós não temos que resistir ao Eterno, mas nós temos que resistir ao diabo. E aqui, Faraó estava fazendo justamente o contrário, irmãos. E isso é uma coisa também que demonstra por que o Eterno bateu tanto no Egito. Por que o Eterno acabou destruindo o Egito com os seus sinais. Isso aqui também tem uma outra particularidade muito interessante, porque quando a gente fala de sinais, a palavra em hebraico é ot, só que ot não é só sinal, significa milagre. Então, o Eterno fez sinais, não só sinais, eram sinais milagrosos, coisas que seriam impossíveis serem feitas de outra maneira. Ou seja, o Eterno vai fazer milagres, só que os milagres não vão trazer benefício para o Egito. Os milagres vão trazer destruição para o Egito. Lembrando do seguinte: se você pegar, por exemplo, um canal de televisão, como a gente tem o Discovery ou o National Geographic, eles vão fazer uma reportagem em cima disso aqui, dizendo que tudo isso aqui foi natural. Não, isso aqui não foi assim, não foi assado. Agora, o problema todo, irmãos, é tudo isso aqui acontecer em um ano seguido. E aí eu vou falar daqui a pouco sobre a praga de gafanhotos. Eu vou mostrar para vocês de onde os gafanhotos viriam, de acordo com a Torá, e a impossibilidade deles terem chegado ao Egito. Mas eu quero que você possa compreender uma coisa: isso aqui não foi uma coisa natural. Foi um milagre, mas um milagre para poder destruir o Egito. O Eterno usou a própria natureza para destruir o Egito. Como eu falei para vocês, os deuses do Egito estavam sendo julgados. E nesse ínterim, nós entendemos o seguinte: se esses demônios estavam sendo julgados, toda vez que vinha uma praga, um deus do Egito estava sendo desacreditado pelo povo do Egito e por Faraó. Os irmãos se lembram quantos deuses eles tinham? E aí o Eterno fazia o quê? Toda vez que vinha uma praga, um dos protetores do Egito era humilhado. E aí, irmãos, a gente sabe como é que é isso. Desacreditado, como é que o Egito vai continuar agora tendo deuses? Por isso, é muito importante a gente entender que o objetivo desses milagres é para que Israel pudesse contar para os seus filhos e os filhos dos seus filhos tudo aquilo que o Eterno tinha feito entre eles. E aqui nesse texto tem uma coisa que vai chamar a atenção da gente que estuda a palavra, porque quando o Eterno disse que era para contar aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fez no Egito, a palavra coisas em hebraico aqui é talaleti, que significa eu zombei. Ou se a gente for ler o texto de uma outra forma, está dizendo assim: a forma como eu zombei do Egito. Vocês vão contar para os seus filhos como eu zombei do Egito.
o Eterno falando que ele estava trazendo zombaria sobre Faraó e sobre os seus servos. E por que isso, irmãos? Porque Faraó disse assim: eu não vou liberar o povo de Israel. O Eterno disse assim: você vai liberar e vai ser do jeito que eu quero, e eu vou bater em você para você poder compreender o quanto você é fraco. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas eu quero que você preste atenção e entenda o seguinte: quem é o homem para se levantar contra a terra? E quantas vezes o homem lança o seu orgulho e a sua arrogância e diz assim: eu sou fulano de tal, eu faço tal coisa, eu sou isso, eu tenho aquilo. Aí o Eterno diz assim: você não tem nada e você não é nada. E tem uma coisa bem interessante, irmãos. Quando é que o Eterno equaliza a vida do homem? É em dois momentos: quando ele nasce e quando ele morre. Porque quando o homem nasce, todo mundo nasce da mesma forma, e quando morre, vai todo mundo para o mesmo lugar. O caixão pode ser diferente, pode ser lá ir para um túmulo diferente, tudo, mas o final do homem é igual para todo mundo. E o Eterno então permite que aquele homem possa ir para aquele lugar, assim como o pobre vai para aquele lugar. Então o rico acha que com toda a riqueza ele vai escapar disso. Até Faraó, quando morria, tinha que ser enterrado como todos os réis mortais egípcios. Então o Eterno zomba agora do Egito, batendo e trazendo esse monte de pragas sobre eles. Agora nós temos então a oitava praga, que é a praga dos gafanhotos. Então, se você parar para se lembrar disso, você vai perceber o seguinte: a praga de gafanhotos é a praga que causa mais estrago às plantações e em muitos lugares do mundo, especialmente na África, tá? Por quê? Porque na África é um local muito carente e como já tem pouca comida, se vem uma praga de gafanhotos, a comida vai ser praticamente zero. Aí nós temos uma coisa bem interessante, porque haviam dois deuses que tinham por missão proteger o Egito contra as pragas de gafanhotos. Quem eram esses deuses? Eles se chamavam Ísis e Serapis. Aí no capítulo 10, do verso 13, tá? De Êxodo, nós temos a seguinte palavra: então estendeu Moshe sua vara sobre a terra do Egito, e o Eterno trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite, e quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Bem, se você estivesse assistindo um programa agora do Discovery, eles diriam assim: não, os gafanhotos vieram com uma nuvem de outro lugar. Tudo bem. A questão aqui é que eles viriam do leste do Egito. Mas se você pegar o mapa do Egito aqui, você vai perceber que o leste do Egito tem a Índia, o Paquistão, o Irã, o Iraque, a Síria, a Jordânia e Israel. É que o mapa não está aqui, mas se vocês se lembrarem, a Índia está bem no canto aqui e o Egito está aqui em outro continente. Ok? A Índia está no continente asiático e o Egito está no continente africano. Então, os gafanhotos sairiam daqui da Índia, teriam que atravessar o Paquistão, o Irã, o Iraque, o Líbano, a Síria, para poder depois chegar no Egito, passando inclusive por Israel. Aí a pergunta que eu te faria é a seguinte: eles conseguiriam fazer essa viagem em um dia? Porque Moshe levanta a vara, chama-os, e no dia seguinte eles aparecem. Aí alguém disse assim: não, mas foi uma coincidência. Então Moshe sabia que os gafanhotos estavam vindo. Ele tinha um radar meteorológico. Moshe era chique, irmãos. Moshe era o cara. Ele tinha um radar meteorológico para falar assim: está vindo uma nuvem de gafanhotos, vai até Faraó e
avisa ele que eu vou acabar com a terra com os gafanhotos. Não, Moshe não tinha esse radar. Moshe tinha o Eterno. O Eterno avisou para ele: vai lá e chame os gafanhotos. E esses gafanhotos vieram de todos os lugares para poder invadir a terra do Egito. E o seguinte, irmãos, a palavra vara aí em hebraico é matê. Ela significa que é aquele bordão que Moshe andava com ele, e naquele bordão onde tem gravado o nome da pessoa, o nome da família dele e a tribo de onde ele vinha. Aquilo lá denota a autoridade que a pessoa tem. Então você imagina que Moshe pegou a sua autoridade, levantou e chamou os gafanhotos. Ele deu uma ordem para os gafanhotos virem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí você vai falar assim: como assim? Como ele chamou? Porque isso é coisa da criação. O Eterno chamou a existência e as coisas vieram a existir. Então Moshe está fazendo a mesma coisa que o Eterno fez. Está me acompanhando? Então, veja bem, e ele disse que o Eterno trouxe sobre a terra um vento. A palavra vento aqui agora é ruach. E agora pode significar que quem chamou os gafanhotos foi o Espírito Santo. Ele foi usado para reunir os gafanhotos e trazer os gafanhotos para o Egito para poderem juntar. Os irmãos entenderam? Então, como essa palavra ela tem um significado duplo, nesse caso aqui ela não está acompanhada do restante, não é Ruach HaKodesh, aqui é só Ruach. Então isso aqui eu posso entender também que esse vento é também uma figura do Espírito. Mas no primeiro momento foi um vento, e a gente sabe que como o Espírito foi aquele que organizou tudo que aconteceu na terra, porque os irmãos se lembram que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito deu forma para toda a terra. Então nós podemos entender que ele que deu forma para a terra, ele pega, vai e chama os gafanhotos para trazê-los até a terra do Egito. Ele reúne os gafanhotos onde eles estão. Os irmãos entenderam? E trazem eles até a terra do Egito durante aquele dia. Quando amanhece, o vento, esse mesmo vento, faz com que os gafanhotos cheguem no Egito. Ou seja, uma simples palavra de um homem reúne bilhões e bilhões de gafanhotos. Do nada. Seria isso só uma coincidência? Seria isso só algo que a gente diz assim: não, isso aqui foi só uma coisinha que aconteceu? Só que o Egito já estava devastado, e agora mais gafanhotos para comer a plantação do Egito. Você imagina um país que já passou por vários desastres naturais, agora vem mais um. E aí no verso 15 diz assim: pois cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. Nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. Eu queria que você parasse para pensar comigo o seguinte: você imagina, nós estamos aqui agora, imagina se de repente daqui a 5 minutos a gente começasse a ver algo escurecendo, em plenas 9h30 da manhã, escurecendo tudo aqui, e nós saíssemos ali fora e olhássemos e percebêssemos que é uma nuvem de gafanhoto. Quantos gafanhotos seriam? Incontáveis, bilhões de gafanhotos para poder cobrir, e o dia se transformou em noite, com uma nuvem de gafanhotos. E com um detalhe: esses gafanhotos vão descer e vão comer toda a erva
da terra e todo o fruto das árvores. Nada que é verde vai ficar. Os irmãos, imaginem uma coisa dessa acontecendo diante dos nossos olhos, sem que nós possamos fazer nada. Como é que você mata um gafanhoto desse? Você vai sair por aí com a vassoura matando um gafanhoto? Eu fico imaginando o desespero das mulheres, porque você imagina que se os gafanhotos entraram em toda a terra do Egito, eles entraram nas casas, entraram em todos os lugares. Ainda bem que as irmãs não têm medo de gafanhoto. Meu Pai, misericórdia. Vocês não têm medo de gafanhoto, eu creio, né? Nós vamos orar para vocês serem curadas, então, misericórdia. Não pode ter medo de um bichinho desse. Mas você imagina a situação como ficou. Então, Ísis e Serapis, os protetores do Egito contra os gafanhotos, estavam de férias. Ou deviam ter ido ao shopping. No Egito, foram no shopping fazer compra. E não conseguiram proteger, não conseguiram ver os gafanhotos chegando. Ai, que peninha. Lembra quando eu falei para você que o Eterno está zombando do Egito? O Eterno mais uma vez está zombando do adversário. O adversário diz assim: eu vou proteger o Egito. Aí o Eterno diz assim: quem manda no Egito não é você, sou eu. Eu vou mostrar o meu poder sobre o Egito agora. E manda bilhões e bilhões de gafanhotos que comem tudo. Você imagina você sair para fora de casa e não ver uma árvore verde, não ver uma plantinha verde, não vê uma fruta, uma verdura, um legume, não vê nada. Os gafanhotos comeram tudo. Imagine como é que as pessoas iam fazer para comer alguma coisa no dia seguinte. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos no que diz respeito a isso, que o Eterno avisa antes, Ele fala que Ele vai fazer, Ele coloca na boca do profeta, e as pessoas não ouvem, e o Eterno cumpre para poder mostrar que a palavra dele está valendo. Por isso a gente não pode brincar com o Senhor. Quando o Senhor fala, eu vou fazer, Ele faz. Está claro isso, irmãos? Os irmãos estão me entendendo? O Eterno arrasou o Egito por causa da dureza do coração do homem, e disse assim: vai nada. O Eterno falou para Moisés assim: avisa o faraó que eu vou mandar gafanhotos sobre a terra. É nada. Dormiu, no dia seguinte a bicharada chegou. Vai zombar do Todo-Poderoso. Vai dizer que Ele não faz, e Ele faz. E uma outra coisa muito interessante, que o Eterno, fazendo isso com o Egito, Ele arrasou a economia do Egito. E pense que o Egito era uma potência mundial na época. O Eterno está acabando com o Egito. A pergunta que eu faria seria a seguinte: será que um homem desse, em sã consciência, não está entendendo o que está acontecendo? Hoje a gente podia falar assim: poxa, eu podia desenhar para ele, né? Já que ele não estava entendendo nada, podia desenhar, mas nem assim, irmãos, aquele homem se curva diante do Eterno. E a gente vê mais uma vez como a dureza de coração atrapalha a vida das pessoas. Por isso, novamente, a Bíblia diz que quando a gente ouve o chamado do Senhor, não dá para endurecer o coração. Porque quando endurece o coração, o Senhor vai batendo até não aguentar mais. A gente precisa ter o coração quebrantado. E quando o Eterno fala alguma coisa conosco, que nós possamos ser prontos para obedecer. Vamos ouvir e logo obedecer. Por quê? Fazendo isso, a gente poupa a nossa própria vida de confusão. Porque o Egito aqui está sendo massacrado. E eu queria que isso ficasse muito claro, irmãos,
porque está massacrando o Egito por conta da dureza do coração do faraó. Um líder acabando com uma nação. Nós vivemos isso uns anos atrás. A gente sabe o que é isso. Nós não chegamos num ponto terrível por causa das orações dos santos, mas era para a gente, o Brasil, ter entrado num estado terrível. O Eterno não permitiu que isso acontecesse. Mas nesse caso aqui tem um líder que não está se curvando. O Eterno vai bater. Ele vai continuar batendo. Sobre a praga de gafanhotos, tem alguma pergunta? Ok, vamos seguir em frente. Então vamos para a próxima praga, que é a 9ª. A praga das trevas. No verso 21 diz o seguinte: então disse o Eterno a Moshe: estende a tua mão para os céus, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Moshe estendeu a sua mão para os céus, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações ou casas. Ai, ai. Primeiro vamos entender uma coisa. O Eterno agora fala com Moshe. Moshe, estende a mão e as trevas virão. Trevas que podem se apalpar. Alguém com mais senso de humor poderia dizer assim: por que Moshe apagou a luz? Eu queria que você pudesse entender uma coisa. Houve trevas em toda a terra do Egito, menos na casa dos judeus. Fique claro isso. Lá na terra de Goshen, ao norte, no delta do Nilo, tinha luz, mas em todos os arredores havia trevas. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Para você ver que não foi um vulcão que expeliu lava e depois veio aquele monte de matéria escura, aquela fumaça negra que ficou sobre a terra do Egito. Não foi isso que aconteceu, porque senão toda a terra do Egito seria coberta, inclusive Goshen. Mas na casa dos judeus havia luz. Daqui a pouco eu vou te falar por que na casa dos judeus tinha luz, tá? Mas preste atenção agora numa coisa. Segundo a tradição judaica, os judeus eles eram obrigados a servirem aos egípcios, fazendo o quê? Pegar velas e tochas e levar pelas ruas escuras das cidades do Egito, simplesmente para servir aos egípcios, para irem buscar alguma coisa à noite. E pela Torá isso é proibido. Isso é proibido fazer com o servo. E eles estavam maltratando os judeus, inclusive nesse aspecto, fazendo com que eles saíssem, tivessem que servir a eles de noite. O que o Eterno fez então? O Eterno disse assim: ah, é? Vocês então serão punidos, eu vou tirar a luz de vocês. Mas eu queria que você entendesse que essa luz não é só a luz física. O Eterno tirou também a possibilidade de eles terem acesso à luz espiritual. E essa luz espiritual estava na casa dos judeus, junto com a luz física, iluminando a vida deles. Então aqui nós temos uma coisa interessante. Segundo a tradição judaica, muitos judeus malvados que estavam fazendo as coisas para oprimir os seus irmãos, junto com os egípcios, morreram durante esses 3 dias. Por quê? Por que eles morreram e ninguém viu, Rabino? Porque também o Eterno não queria envergonhar aquelas pessoas. E ele matou muitos judeus, segundo a tradição judaica, que eram malvados, porque eles não mereciam a redenção para saírem do Egito. Outra coisa que eu quero que você entenda agora: a luz, ela está ligada à vida e à felicidade. As trevas, por contrário, a morte e o desespero, a infelicidade, a dor. Então os judeus aqui são aqueles que têm
ao seu lado a vida e a felicidade. E os egípcios, a morte e a infelicidade. Outra coisa, irmãos, perceba que houveram 3 dias em que os egípcios não podiam sair de casa, nem se levantar eles podiam. Agora você imagina alguém ter que ficar parado em algum lugar 3 dias sem comer, sem beber, e a gente sabe que a gente tem que fazer outras coisinhas, né? Não tinha luz, como é que fazia? Não me pergunta não, porque eu também não sei a resposta, por favor, não brinca comigo não, tá? Eu já sei que alguém vai perguntar, Rabino, como é que eles faziam para fazer aquelas coisas? Eu também não sei, não tem nada registrado aqui na tradição judaica, então não me complica com pergunta que eu não sei a resposta, por favor. Mas você imagina você ficar num local onde durante 3 dias inteiros, 72 horas, é escuridão plena, que você não consegue enxergar nada, você não consegue sair do lugar. Segundo a Torá, trevas que se podiam apalpar. Nesse ínterim a gente vai ver o seguinte, irmãos: os egípcios estavam sendo castigados porque tinha um deus também no Egito chamado Ra, que era o deus Sol. O que o Eterno fez? O Eterno pegou e fez Ra, Ra, e apagou o sol. Ele deu 2 tapas em Ra, e Ra morreu. Cadê o Ra? Apagou-se. Irmãos, por que eu estou fazendo isso? É para você entender. Quando o Eterno fala assim, eu vou zombar do adversário. Eu imagino o Eterno dando ordem para os mensageiros, dizendo assim, bate nesses capeta, bate com força, bate colocado, porque agora é o juízo que eu estou trazendo sobre eles. E os demônios apanhando, e não podendo fazer nada para proteger o Egito. Você tem noção de quem é Yeshua? Alô? Nada chamando terra, responda. Deixa eu só sair um pouquinho do assunto, rapidinho. João, no capítulo 1, diz assim: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aonde? Nos céus e na terra. Você imagina, anjo, arcanjo, serafim, querubim, todos os seres celestiais, todas as coisas que existem na eternidade, foram feitas através de Yeshua. Ele criou todas as coisas, inclusive os anjos que depois se transformaram em demônios. E agora ele está dando ordem, o Eterno está dando ordem para que esses seres sejam abatidos, envergonhados. Ele está dando ordem para que a natureza contrarie o seu modus operandi natural. É natural ter uma praga de gafanhoto de um dia para o outro? Não. Isso leva meses, leva anos para acontecer. É natural de um dia para o outro você ficar sem a luz do sol durante 3 dias? Não, não é natural. Tem alguma coisa acontecendo. Então, o próprio Eterno deu ordem para que isso acontecesse. E isso acontece através de Yeshua. Lembra que nessa época Yeshua ainda está do lado do Pai, como Deus. Ele ainda não se tornou carne. Imagine que o próprio Yeshua está comandando essa bagunça que está acontecendo no Egito. Outra coisa que eu quero dizer para vocês: Yeshua disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por que os egípcios tinham luz, não tinham luz?
Porque eles não tinham o eterno. Por que os judeus tinham luz? Porque eles tinham a luz da vida que estava ali entre eles. Esse texto mostra para a gente que quem estava ali entre os judeus, que tinham luz, era a própria luz do mundo, que é Yeshua. Você entendeu isso? Então aquela luz que brilhava na casa dos judeus era o próprio Yeshua, que em meio às trevas brilhou a luz. Você lembra que quando o Espírito do Eterno estava sobre a face do abismo, a Bíblia diz que havia trevas, e logo depois o Eterno dá uma ordem dizendo: haja luz. A primeira coisa que foi criada para dissipar as trevas foi a luz. Quando a luz chega, ela dissipa as trevas. E olha que interessante, enquanto os judeus tiveram em Goshen, havia luz. Então, irmãos, Yeshua estava agindo no meio do povo judeu, enquanto o Eterno estava batendo nos egípcios. Vou mostrar agora para você a última praga, vou mostrar como que Yeshua também estava presente lá de uma forma figurada. Mas eu quero que você entenda a ação do Eterno, trazendo tudo isso para o povo judeu, para que o povo judeu, quando depois chegasse Yeshua, ele pudesse fazer a conexão de uma coisa com a outra. Será que você já tinha feito essa conexão? Daquela luz que estava lá com os judeus, com Yeshua? Pois a gente devia ter feito essa conexão, pois ambos são luz. Então, a luz está ligada à vida e à felicidade. Eu vou falar de novo. Quem traz vida e felicidade para mim e para você? Yeshua. Não tem outro que pode trazer. Você pode ficar feliz porque você comprou um negócio aqui, porque você foi num evento gostoso, que você se esbaldou, você foi num restaurante bom, você comeu, você pegou lá, pegou uma bandeja lá, 3, 4 sanduíches, comeu à vontade, tomou refrigerante, você fala assim: fiquei feliz. 2 minutos depois a felicidade passou. Quem pode trazer felicidade contínua para o homem? É só Yeshua. Então, quando ele chega na minha vida, ele joga luz e muda os rumos da minha vida. Eu passo a enxergar as coisas que estão diante de mim. E é isso que é interessante, irmãos. Os judeus, eles sabiam o que estava acontecendo. Você imagina que eles sabiam o que estava ocorrendo no Egito? Eles diziam assim: nós estamos sendo protegidos pelo Todo-Poderoso. Enquanto no ano passado estava todo mundo em crise, o Senhor guardou o seu povo. Nós estávamos tendo sucesso e vitória. Agora vamos ter mais ainda. Amém, irmão? Nossa, vocês estão animados, hein? Misericórdia, se essa animação for de vocês aí, oxe. Alguma pergunta sobre a questão das trevas? No capítulo 10, no verso 28, vai ter um encontro de Faraó com Moshe. Eu quero que você preste atenção nas palavras que vão ser ditas aqui. Disse, pois, Faraó a Moshe: retira-te de mim, ou seja, sai daqui, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vês o rosto, gente, esse aqui é o cúmulo do absurdo da soberba. Está apanhando igual cachorro sem dono, está tomando pancada até não poder mais, e agora está ameaçando o profeta Betel. Com todo o respeito que eu tenho, entendeu? Pela humanidade, pelas pessoas, como é que eu chamaria Faraó? Tonto, tontão, está tomando pancada, e aí está achando que ele pode ameaçar o servo do Eterno. Quer morrer agora, tonto? Quem vai morrer é ele. E olha só, irmãos, o cúmulo do absurdo. Por isso, irmãos, a Bíblia diz assim: humilhai-vos, pois, sob a potente mão do Eterno, que ele ao seu tempo vos exaltará.
toda humilhação precede a exaltação. Você quer que eu repita? Toda humilhação precede a exaltação. Se você está sendo humilhado, se alegre, porque virá sobre ti a exaltação. Faraó estava no processo inverso. Ele estava tão exaltado que disse assim: sai daqui, Moshe, que senão você me vê de novo, eu te mato. Aí Moshe disse assim: vou sair, mas eu não vou morrer não, e eu vou te ver de novo. E você vai ver que ele vai ver Moshe de novo e não vai morrer. A palavra de Faraó não vai ter sucesso. Isso é outra coisa que eu quero mostrar para os irmãos agora. O ímpio pode falar, o ímpio pode dizer, o ímpio pode sapatear, ele pode fazer planos e projetos, mas se o Eterno não permitir, nada daquilo acontece. Já o servo do Eterno, ele ora, fala assim: Senhor, eu quero profetizar isso, aquilo e aquilo outro. O que o Eterno faz? Cumpre isso, aquilo e aquilo outro, mas com medida sacudida, recalcada e transbordante. Diferente a palavra do ímpio, que não se cumpre, com a palavra do justo. Isso é interessante, irmãos, porque é assim, o ímpio faz promessa, ele cumpre. Posso pedir uma coisa para você? Não prometa nada para ninguém que você não possa. Por favor, se guarde desse tipo de situação, porque o diabo, ele pega a palavra, ok? Quando a gente diz uma coisa no reino do Espírito, ele pega aquela palavra para ver se nós vamos cumprir. Por isso, se você fizer qualquer voto, cumpra. Não é pecado fazer voto, o pecado é não cumprir o voto, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, dizia um grande filósofo. Por favor, você vai fazer alguma coisa, cumpra. E isso eu estou falando de pequenas coisas, porque o diabo não vai jogar uma coisa grande na sua frente. Se você falar assim: vou na casa do fulano amanhã, tal hora esteja lá, porque você está fazendo uma promessa, você está fazendo um voto com aquela pessoa. Você fala assim: Rabino só disse que vou na casa daquela pessoa, mas aquela pessoa vai fazer de tudo para poder te receber, certamente vai preparar as coisas e vai ficar naquela hora disponível para você ser recebido lá. E quando a pessoa não vai e não avisa, é uma coisa horrível. Isso já aconteceu várias vezes comigo, irmãos. Pessoas falaram assim: vou na sua casa, marcou o dia, marcou a hora. Eu parei tudo que estava fazendo, nós chamamos café para esperar a pessoa. Foi o café, depois a janta, foi o outro dia. Até hoje não me ligou para avisar porque não foi naquele dia. Eu tive que tomar o café sozinho. Que ruim, né, irmãos? E era coisa gostosa. Vocês estão me compreendendo, irmãos? O ímpio faz assim e a palavra dele não tem credibilidade. Quando você diz assim: eu vou fazer e faz, você gera credibilidade aos olhos dos outros. Aí quando você disser qualquer coisa, a pessoa fala assim: pode saber que ele vai fazer. Por quê? Porque você tem credibilidade. Faraó já não tinha credibilidade. Acabou a credibilidade de Faraó, irmãos. Moshe, tudo que ele disse que ia fazer, ele fez. Por isso, é importante nós entendermos isso, que o Eterno, ele fica de olho na nossa vida. Isso faz parte da restauração do caráter. Você não precisa falar muito, mas tudo que você falar, que seja sim, sim, não, não. Passou disso, você tem que se amar maligno. Então, vamos tomar cuidado com as coisas que a gente fizer. Ah, mas Rabino, às vezes eu esqueço. Anota. Ah, mas eu não sei onde eu anotei. Pintura no pescoço. Faz qualquer coisa para tu não esquecer. Para você não
Satanás, porque o diabo pega nisso, e depois sabe o que acontece? As pessoas jogam isso na cara. Como é que você quer que eu faça as coisas para você? Você promete também, não cumpre. A pior coisa que tem é um negócio desse, irmãos. Alguém chegar e falar assim: você promete e não cumpre, você também é falso, é falsa. E as pessoas, elas não mudam de roupa, como diz meu pai, para falar um negócio desse. Elas falam na cara. Às vezes a gente quer minimizar as coisas com as pessoas, né? Você até escolhe as palavras, mas quando ela tiver que falar sobre você, ela vai falar com todas as letras. Por isso, seja prudente. Na hora de fazer qualquer coisa, saiba que o Senhor está olhando e o diabo está maluco para pegar a sua palavra e usar contra você mesmo. Por que o Senhor pôde usar Moshe? Porque Moshe já tinha um caráter tratado nessa área. E ele abria a boca para falar só o que era necessário. Tá? Só aquilo que era pertinente Moshe falava. E é interessante que se você pegar o livro de Romanos, do capítulo 9, do 14 ao 29, é um texto grande, eu não vou ler, eu só vou comentar aqui. Nós falamos ontem sobre vasos de honra e vasos de desonra. O vaso de honra é aquele que o Eterno já separou e já sabe que aquela pessoa vai ser obediente a ele. E o vaso de desonra é o contrário. Então, quem é aquele que o Senhor vai se agradar mais e vai dar as coisas para ele? É o vaso de honra, obviamente falando, é Israel, é o povo dele. Ah, mas Rabino, o ímpio não pode ser abençoado? Pode sim, e ele é abençoado. Só que com um detalhe: o Eterno sabe o caráter desse tipo de pessoa, e o Eterno sabe que muitas vezes ele abençoa a pessoa no momento de angústia, ela clama a ele abençoa, mas a pessoa logo depois esquece o Todo-Poderoso e continua vivendo a sua vida. Quantos exemplos a gente tem de pessoas que são assim? Ah, ora por mim. E depois, quando a bênção vem, a pessoa nem sequer chega para dizer assim, obrigado. Não vem para a congregação, para a presença do Eterno, para dizer assim, ó, eu vim agradecer pela bênção que eu recebi. Nem notícia, velho. Então a gente sabe que quando o Eterno toma um vaso desse para desonra e bate, e quebra esse vaso de desonra, e a pessoa acaba indo para o inferno, foi com toda a justiça do Eterno. Por quê, irmãos? Porque a pessoa não quer se curvar diante do Todo-Poderoso. Por isso eu digo uma coisa: seja maleável, seja flexível, seja ensinável, seja obediente ao Senhor. Permita que o Senhor faça na sua vida o que tem que ser feito. Cada momento da nossa vida, ela é um tempo de tratamento. Moshe passou 40 anos no Egito, depois Moshe passou mais 40 anos no deserto, com ovelha, e depois 40 anos levando o povo de Israel para Canaã. Então, são estágios diferenciados nos quais ele foi tratado na sua personalidade. O Eterno vai te tratar na personalidade, vai tratar no seu caráter? Vai. Ele vai querer arrancar tudo que é ruim no seu caráter. Não reclame do tratamento do Eterno. Ele vai bater sim, porque você é filho, você é filha. Se ele não bater, se ele não se importar com você, você pode crer que você está perdido ou perdida. Mas se ele se importa com você, é porque ele te ama. Por que o Eterno está batendo aqui? Ele ama o Egito, ele ainda quer fazer alguma coisa pelo Egito, mas ele sabe que o Egito não vai se curvar. Os irmãos entenderam isso? O Egito não vai se curvar diante do Todo-Poderoso, então ele vai continuar tratando e batendo a partir de Faraó. Casas podiam ter sido transformadas, uma nação podia ter sido transformada, mas eles não quiseram. Como é que o Eterno transforma uma família? A partir dos líderes da família, principalmente o sacerdote. O sacerdote vai ser determinante para que aquela família possa ter os seus rumos mudados. Então, em nome de Yeshua, deixe o Eterno tratar da sua vida, deixe Ele abençoar a sua vida, mas deixa que
você possa ser ensinado por Ele. Quando uma verdade da palavra vier para você, diz assim: Pai, eu vou obedecer, eu vou me corrigir nisso aqui, para não ser tratado mais nessa área. Não adianta a gente chegar aqui, ouvir a palavra e sair do mesmo jeito e não viver lá fora. Essa palavra é tão tremenda, é tão viva, que daqui a 5 minutos, quando você sai daqui, você vai poder aplicar na sua vida. Esse é o detalhe. Então, nós estamos vendo aqui o Eterno julgando os nossos adversários. Mas por quê? É pela nossa justiça? Não, é pela nossa obediência. É porque nós ouvimos a palavra do Eterno, nos curvamos: Senhor, eu vou te obedecer, e a gente para fazer. Você vai ver que nós vamos estudar isso quando o Senhor vai dar os 10 mandamentos para os judeus, para Israel. Ele diz: tudo aquilo que o Senhor disser, nós faremos. Ou seja, eles já sabiam o que tinham que fazer. Você sabe o que você tem que fazer com a sua vida, você sabe quais são os pontos fracos da sua vida. Deixa o Eterno trabalhar nisso, e você precisa só obedecer. Se lança nas mãos do Senhor e deixa as coisas acontecerem. Alguma pergunta, irmãos, ou nós podemos ir adiante? Ok. Então, no capítulo 11, o Senhor agora ele vai anunciar a morte dos primogênitos, tá? Então, vamos ver uma coisa bem interessante agora, porque o Senhor vai dar algumas instruções para o povo de Israel, o que ele deve fazer no que diz respeito a isso. Está escrito assim: e o Eterno disse a Moshe, capítulo 11, verso 1: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixares ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Eterno deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moshe era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Deixa eu só falar aqui, depois nós vamos continuar. Então, eu gostaria de mostrar uma coisa para os irmãos. O Eterno anunciou que aquela seria a última praga. Que número que é essa praga? 10. Qual? 10. O 10 na tradição judaica está ligado a Keter, que é coroa. O que o Eterno queria dar para o povo de Israel? A coroa da libertação. Você entendeu isso? A praga de número 10 está ligada a Keter, que é coroa. A coroa da libertação do Senhor seria dada através da morte dos primogênitos egípcios. Ou seja, chegou no limite, agora o Senhor vai fazer o que ele tem que fazer. Agora chegou a hora dele cumprir a promessa com o povo dele. Então, o Senhor disse que era para eles pedirem aos vizinhos uma roupinha qualquer, uma sandalinha, um negócio assim, não era? Não. O que era? Só coisa rica. Eles não queriam a pobreza do Egito, eles queriam a riqueza do Egito. Vou te ensinar uma coisa. Tem um princípio aqui. Vocês creem que essa palavra está viva? Alô? Vocês creem que a palavra está viva? Amém. Isso significa que durante toda essa semana essa palavra vai estar em curso na nossa vida. Amém. Peça ao Eterno que Ele te dê de volta vasos de ouro, vasos de prata e as riquezas que te foram roubadas dos egípcios. Aleluia. Nossa, irmãos, que alegria de vocês, viu? Meu Pai, vou ensinar para vocês, eu vou desenhar para você.
Acabou a paraxá, fala assim: Senhor, o Senhor está julgando os meus inimigos, está batendo. Como resultado, Pai, me devolve aquilo que os meus inimigos me roubaram. Mas não devolve, Pai, aquilo que eles têm de pior, mas o que eles têm de melhor. Se ouvires e obedeceres, comereis o melhor desta. Não é o que está escrito? Então, se tem um princípio aqui, se essa semana nós estamos vivendo isso, então nós temos uma unção aberta nesta semana para poder receber isso. Primeiro julgar os inimigos e depois o que os inimigos roubaram, eles terem de nos restituir. Aleluia. Então o que eu quero que você faça? Que você ore e peça isso ao Eterno. Amém. Nossa, está dando efeito retardado. Se você não orar, eu vou pedir então. Eu peço e eu recebo. Pronto. Que horror. Já está disponível para mim e para você. Para você poder receber isso. Isso é o princípio que está na palavra do Eterno. E nós temos uma semana para que o Eterno possa agir na nossa vida e nos dar isso. Agora, preste atenção em uma outra coisa. O texto continua dizendo assim, verso 4. Depois, veja bem, depois que eles recebessem isso, depois disse Moshe a Faraó: assim diz o Eterno, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais, pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Eterno fez distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Aleluia. Primeira coisa que eu quero falar para você: tinha um Deus do Egito que ele é conhecido como Deus da vida, El Ptah. De novo o Eterno está sai para lá, Ptah. Você é o Deus da vida, mas eu vou trazer morte sobre todo o Egito. E o interessante é que traz sobre o primogênito. Por quê? Primogênito é aquele que é gerado primeiro. E segundo a tradição judaica, quem tem direito à herança. Todo primogênito tem direito à herança. E os outros filhos, eles recebem um presente do pai, mas o primogênito fica com toda a herança. Não só a herança física, como a herança espiritual do pai. Amém. Eu não sei se você entende por que Jacó fez o que fez para poder receber a herança de Isaac. Porque o irmão dele era um ímpio, era um camarada que não tinha nada da parte do Senhor, e era um homem que só causava problemas para a família. Como é que ele podia receber a herança espiritual do pai? Porque Jacó não estava preocupado com a herança física, ele estava preocupado com a herança espiritual, com a morachá. Ele lutou para ter a herança espiritual, recebeu a herança espiritual, e quando ele sai sem nada para a casa de Labão, ele retorna rico. Tanto que quando ele se encontra com Esaú, Esaú diz assim: eu tenho o suficiente. Jacó diz: eu tenho tudo. Quem tem o suficiente precisa de mais. Quem tem tudo não precisa de nada. Para você ter ideia como que a coisa é tremenda. Então, o primogênito tem direito outorgado por nascimento de receber isso. Ninguém pode tirar do primogênito. Só o Eterno pode mudar isso na vida de alguém. Só o Todo-Poderoso pode, através de um ato profético, mudar isso na vida de uma pessoa. Então, irmãos, isso é uma coisa muito, muito séria.
E aqui o Eterno vai abater todos os primogênitos. Ele começa dizendo que vai começar com Faraó. Por quê? O primogênito de Faraó seria o próximo a se assentar no trono do Egito. Não vai haver sucessão no Egito, porque o Eterno vai matar o filho primogênito de Faraó. O Eterno está cortando a sucessão no Egito. Irmãos, é muito lindo a gente ver. Faraó fez planos para o seu filho, e o Eterno vai encerrar os planos pela dureza do coração dele. Ele deveria passear com o filho pelo Egito, mostrando as obras que Faraó fazia, e devia falar: meu filho, você vai dar continuidade a isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer projetos para isso, para aquilo, você vai manter o Nilo, você vai manter as nossas cidades, vai manter o nosso país. E agora o Eterno diz assim: eu vou matar o filho de Faraó, e todos os primogênitos do Egito eu vou matar, desde aquele que se assenta no trono até a pessoa mais humilde. Eu vou matar todos os primogênitos, todos aqueles que sucederiam às suas famílias, eu vou matá-los com essa praga. Porém, eu vou fazer uma coisa: contra os filhos de Israel, nenhum cachorro vai latir, e nada vai acontecer com vocês. Sabe por quê? Porque eu faço distinção entre os egípcios e Israel. Eu só quero mostrar uma coisa para os irmãos. O texto diz aí que haveria um clamor no Egito como nunca houve. Essa palavra clamor em hebraico é tzahak, significa gritar, clamar por socorro. Porque clamor fica parecendo que a pessoa... Não, é grito desesperado de dor e de socorro. Só que não tem onde achar a solução. Eu espero, irmãos, que nós nunca passemos por um momento como esse, da gente gritar e clamar por socorro e não ter quem nos acudir, porque eles passaram por isso. Você imagina, na casa de cada egípcio tinha pelo menos uma pessoa morta. Pense nisso, irmãos. Em toda a casa. Vamos pensar pequeno. O seu bairro que você mora. Imagine em cada casa uma pessoa que não serve ao Eterno morta. Eu não sei qual é o tamanho do seu bairro, mas eu acredito que seria uma coisa assim terrível. Pessoas saindo na rua, buscando socorro, resgate, gritando, e ninguém podendo fazer nada. Os egípcios aconteceram isso. E o Eterno disse assim: eu vou fazer distinção entre o meu povo e os egípcios. Essa palavra distinção, palam em hebraico, significa ser distinto, ser distinguido entre os demais. Isso significa que o Eterno olhou para todo mundo e falou assim: o meu povo aqui, esses aqui, eu estou separando dos outros, para que estes aqui tenham um tratamento diferenciado. Tudo aquilo que o Eterno faz no mundo, Ele faz diferente comigo e com você. Amém. O tratamento que o Eterno tem para mim e para você é diferente do tratamento que Ele tem lá fora no mundo. As coisas que Ele faz lá no mundo, Ele preserva a gente. Eu não sei se os irmãos viram nos Estados Unidos, quando teve um furacão, só ficou de pé um prédio lá numa cidade, eu não lembro qual cidade foi, mas ficou de pé uma sinagoga. Tudo arrasado, a sinagoga de pé. Aí você olha e você fala assim: não, é brincadeira um negócio desse, né? Aí você lembra do Egito. Você lembra que o Eterno abateu o egípcio e preservou o judeu. Que, irmãos, é coisa linda para você ver como a palavra do Eterno ela é verdadeira. Por isso a gente tem que olhar e falar assim: Pai, eu quero te servir,
de todo o meu coração, eu quero dedicar a minha vida a Ti, porque eu sei que na hora que eu precisar, o Senhor vai me livrar. Amém. A gente vê, irmãos, tanta gente morrendo por aí, tanta gente perecendo, padecendo, enquanto o Eterno cuida de mim e de você. Eu não sei de você, mas eu já escapei de vários acidentes, várias vezes. E aí eu olho e falo assim: Senhor, que bênção, Pai. Como o Senhor me guarda, como o Senhor me protege. E a gente vê por aí todo dia uma morte, todo dia uma confusão, todo dia um problema. Mas nós estamos sendo separados pelo Senhor, distinguidos dos demais pelo Senhor. Isso é o privilégio de ser filho. Viu? Quem serve ao Senhor tem privilégio, sim. O Eterno ama todo mundo, ama. Ele quer a salvação de todo mundo, mas os filhos ele trata diferente. Se você tem filhos e tem os amiguinhos dos seus filhos, você vai tratar seus filhos de forma diferente dos amiguinhos dos seus filhos. É assim que o Eterno faz com a gente. Não adianta, porque isso é algo inerente à raça humana. Nós somos assim. Nós não vamos tratar uma pessoa de fora melhor do que o da família. Alô? 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 Gente, misericórdia, você não vai tratar alguém de fora melhor do que a sua família. Como está a sua família? Agora enroscou mesmo, né? Porque eu falei a segunda vez ninguém se manifestou, então o nosso enroscou mesmo. Misericórdia. O Senhor nos ajude. Vamos então lá, capítulo 11, verso 10. E Moshe e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Eterno endureceu o coração de Faraó e não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Então, irmãos, esse foi o último ato do Eterno com Faraó, e a partir de agora o Eterno vai preparar o juízo final sobre o Egito. Tá? Lógico que vocês estão se lembrando que tudo isso que está acontecendo aqui vai acontecer na grande tribulação, está escrito em Apocalipse. Lógico que os irmãos lembram disso, né? Eu comentei na última paraxá, não preciso comentar nessa, que está tudo interligado. Isso aqui são juízos que virão sobre a terra em Apocalipse, na época do juízo do Eterno sobre o planeta Terra. E assim como ele protegeu Israel na terra de Goshen, ele vai guardar Israel lá onde eles estão, e todos os judeus espalhados no mundo serão guardados também. Os irmãos lembram disso, né? Ou seja, tudo isso que nós estamos vendo aqui vai acontecer no futuro de novo. O Eterno vai repetir a dose, só que na repetição vai ser muito pior do que foi com o Egito, porque com o Egito foi com uma nação, vai ser com toda a humanidade. É diferente, não vai ser com um país. O Eterno vai julgar todos os países do mundo, principalmente os que se levantam contra Israel. Você pode esperar que, se a coisa está feia hoje para alguns países que se levantam contra Israel, você pode esperar que depois vai ficar pior. Tem aquela lei, eu não lembro como é que é, que se tem alguma coisa que está ruim, ela pode piorar, né? Então pode esperar que as coisas vão piorar para os ímpios. Para nós não. Para nós vai melhorar, para eles não vai não, vai piorar. Perguntas? Capítulo 12. Falou o Eterno a Moshe e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Deixa eu me deter um pouco aqui. Deixa eu me deter nesse verso aqui, porque eu preciso mostrar uma coisa para os irmãos aqui, tá? Para a gente desfazer também uma confusão, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, capítulo 12, verso 2: este vos será
o princípio dos meses, esse será o primeiro dos meses do ano. Aí você fala assim, Rabino, mas por que a gente então faz Rosh Hashanah no mês sétimo? Se o ano vira no mês sétimo, e aqui é o princípio dos meses do ano. Por que isso? Porque nós temos que fazer diferença entre duas coisas. Primeiro, a data em que o tempo começou a ser contado. Quando é que o tempo começa a ser contado na história? Alguém sabe? Quando Adão é criado. Você entendeu por quê? Anjo precisa contar tempo? Arcanjo, serafim, querubim precisa contar tempo? O tempo está restrito a quem? Ao ser humano. Então, quando o ser humano foi criado, ele foi criado em Rosh Hashanah, que disparou a contagem do tempo. Está claro isso? Quando é que o calendário judaico começa? No mês de Nissan. O Eterno está dizendo aqui que vai começar no mês de Nissan, que é o equivalente a março, abril. Ok? O nosso calendário ele foi alterado no passado. Segundo estudos, ele começava de acordo com o calendário judaico. Depois mudaram o calendário e agora ele começa em janeiro, que é o mês que nós estamos vivendo, né? E termina em dezembro. Mas segundo o calendário antigo, ele seguiu o calendário judaico. Depois foram mudando, né? Agora tem uma profecia em Daniel que fala sobre isso, que o adversário se levantaria para mudar os tempos e as estações, né? E realmente isso acontece. E até tem uma coisa engraçada, porque esse negócio do horário de verão, né? Nossa, é até uma tentativa de mudar as estações. É terrível isso. Mas a profecia está se cumprindo, Baruch Hashem por isso. Então, para a gente continuar, do verso 3 ao 11, vocês entenderam então a questão de quando começa a contagem do tempo, quando começa o princípio dos meses? Vocês entenderam a separação de uma coisa e da outra? Está todo mundo entendeu? Porque se não entendeu, eu explico de novo. Não entendeu? Então vamos lá. O Eterno, quando ele criou Adão, ele disparou a contagem do tempo para o homem. Tá certo? A criação do homem se deu numa data em que coincide com Rosh Hashanah, que é a virada do ano. Ok? Então o ano começa em Rosh Hashanah. Quando é que começa a contagem dos meses? Começa a partir do mês de Nissan. Mas Rabino, por que o ano começa no mês sétimo? Por que o ano vira no mês sétimo e não no mês de Nissan? Porque o mês sétimo está ligado à plenitude. O Eterno colocou isso, ele criou o homem com a plenitude da sua criação. O homem é a coroa da criação. E quando o homem é criado, ele já é criado no mês sétimo para associar isso com plenitude. Ou seja, o homem é a plenitude e ele é criado num mês de plenitude, onde tem início a plenitude, que é o 7. Está claro isso? Então, por isso, os meses começam a ser contados em Nissan, mas os anos começam a ser contados em Rosh Hashanah. Por isso nós estamos em 5.779. Porque se fosse esperar até aqui, chegar no Egito, para começar a contar o tempo, nós não estaríamos com o mesmo calendário. Os irmãos entenderam isso? Então já se passou bastante tempo e aqui o Eterno diz: mês de Nissan será o primeiro mês para vocês. Por quê? Porque o mês de Nissan está ligado à redenção, não à criação do homem. É o que nós vamos ver agora. Entendeu? Ok? Então vamos caminhar um pouquinho mais aqui, por causa do nosso abençoado horário. Verso 3 a 11. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia desse mês, tomará para si cada um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família.
Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. Toda a assembleia da congregação de Israel matará à tardinha, tomarão do sangue, pô-lo em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A sua cabeça com as suas pernas, com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lomos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a peça do Eterno. Então, vamos ver agora o que está acontecendo aqui. O Eterno fala para a gente sobre Nissan, o princípio dos meses. Agora ele diz o seguinte: no 10º dia, vocês vão tomar para vocês um cordeiro. Olha o 10 aparecendo de novo, ligado à queda, à coroa. Tá? E aí ele diz assim: vocês vão pegar um cordeiro para cada família, e vocês vão guardar esse cordeiro por 4 dias na casa de vocês. O 4 é o número do mundo. A redenção então é para todo o mundo. Ou seja, receber essa coroa de redenção é para todo mundo, mas para todo mundo que vai obedecer. Isso aqui também é muito interessante, porque diz assim: se a sua família for muito pequena, junta com outra família para vocês matarem um cordeiro, e vocês, quando matarem um cordeiro, vocês vão passar o sangue dele nos umbrais e na verga da porta. Ou seja, representando as 3 dimensões do ser humano: corpo, alma e espírito. A redenção viria para Israel nas 3 dimensões do ser humano. Quando você é redimido, o Senhor não resgata só uma parte da sua vida, Ele te resgata por inteiro. Por isso, a cura, a libertação tem que vir em todas as áreas. Quando você receber sucesso, é a sua alma que está recebendo sucesso. Mas você recebe a prosperidade, que eu já falei para você que é a unção, é coisa do Espírito. Então você vê que as coisas que você vai receber, a fecundidade, que é a manifestação do teu corpo, para se multiplicar e ter prazer. Então todas essas coisas, elas acontecem porque isso é o reflexo da bênção do Eterno sobre a sua vida. Então, nas 3 dimensões, o homem deveria receber, e ele será resgatado, redimido em 3 dimensões. E a redenção vai estar através de um animal. Qual que é o animal? Um cordeiro. A palavra para cordeiro é ser em hebraico, e ele significa um animal jovem dentro do rebanho. Ele devia ser pego dentro do rebanho da pessoa, ou seja, um animal que a pessoa já criou. Ela já tem a afinidade, a intimidade com aquele animal. Geralmente era o melhor animal do rebanho. Eu sei que os irmãos, não sei se algum de vocês já teve experiência em criar animais, mas os criadores dizem o seguinte: quando eles dão cria, né, costuma se separar os animais. E tem um que sempre a família gosta mais, né? E aquele é separado como se fosse o mimo da família. O que o Eterno fazia? O mimo não é seu, o mimo é meu. Você vai sacrificá-lo para mim. Aquele animal mais bonitinho, aquele que as crianças gostaram, esse seria separado e entregue para o Eterno. Por quê? O melhor tem que ser entregue para ele. Então esse animal ele era separado, e no 14º dia ele era morto à tarde, e o sangue dele era colocado sobre a verga e os umbrais da porta. E naquela noite o cordeiro devia ser assado.
Porque mais tarde em Levítico ele vai se transformar num sacrifício. Por isso não pode ser cozido, ele tem que ser assado, porque ele vai para o fogo. E aí, quando ele vai para o fogo, eles comeriam ele junto com os pães ácidos do pão sem fermento, com ervas amargas, já prontos para poderem sair do Egito. Então o que eles estavam dizendo? O que Moshe estava recebendo de instrução do Eterno? Vocês vão fazer isso agora, porque chegou o momento da vossa redenção. Alô? Chegou o momento da nossa redenção. Meu Pai. É difícil, é igual carro a álcool. Quando está frio é ruim para pegar, né? Então, quando ele fala do pão levedado, isso é conhecido como matzá. E é interessante que o pão ácido, ele é aquele pão que é feito, mas ele é preparado, ele começa já o processo dele antes de 18 minutos, porque se você deixar a massa descansar por mais de 18 minutos, ela vai levedar sozinha. Então antes de 18 minutos ele é feito, por isso o pão fica sem fermento. E é interessante porque a palavra fermento em hebraico é hametz, e ela é justamente o contrário de matzá. Se você inverter as palavras, você tem fermento, ele é o contrário do pão ácido. Ou seja, mostrando para a gente que tem coisas que estão ligadas a isso aqui. O tzadik, por exemplo, que é o justo, ele está ligado a matzá, que é o pão sem fermento. E o fermento está ligado ao quê? Ao pecado. O justo é aquele que tira de si o pecado. Então, por que nós comemos a matzá em Pessach? Por que nós fazemos um jejum de fermento? Os irmãos sabem? Tem um princípio por trás disso. Porque o Eterno está arrancando de nós o... Muito bem. Por isso nós comemos matzá, pão sem fermento. Porque o fermento está ligado ao... e a matzá ao justo. Então, o justo é que está sendo tratado. Presta atenção de novo. O caráter do justo está sendo tratado para arrancar o pecado dele e ele se aproximar mais do Eterno. Amém. Que lindo, né, irmãos? Mas Rabinho ímpio, o que está sujo, não quer saber do Senhor, deixa se sujar. É igual porco, vai lá, pula,